Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisélia. E hoje nós vamos para a nossa aula número 15. Para isso, como sempre, nós vamos pegar os nossos materiais. Além dos materiais habituais, hoje a gente vai precisar da cruzadinha da aula passada, lembram? Então, um tempinho para vocês buscarem todo o material. Pegaram os materiais, pessoal? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, continuamos com o tema Ocupação do Povoamento do Brasil, e destacando o Paraná, é claro. E hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias e os primeiros núcleos de povoamento aqui do Paraná. Mas, como sempre, nós vamos fazer uma revisão da aula passada. Vocês lembram que nós estudamos sobre o bandeirantismo? Que foi a expansão das fronteiras portuguesas? O que eram essas bandeiras? Expedições organizadas pelos portugueses, indígenas e mestiços. Essas expedições, elas ocasionaram a expansão do território brasileiro da parte portuguesa, é claro. O que eles tinham que fazer? Qual era o objetivo deles? Capturar os escravos fugitivos, aprisionar indígenas e buscar pedras e metais preciosos. Então a gente estudou bastante sobre isso. E eles tinham um alvo principal, que eram as missões, reduções. Lembra que nós vimos bastante na aula passada? Para que essas expedições tivessem o sucesso, eles usaram muito do conhecimento dos indígenas. Na região, que eles conheciam a região, conheciam os caminhos. E também a gente estudou um pouquinho sobre os relatos da violência com que os bandeirantes atacavam essas missões, né? Nós vimos tudo isso na aula passada. Vocês lembram desse mapa? Então, nesse mapa, você tem essa linha verde ali que representa o Tratado de Tordesilhas, certo? E esses caminhos são os caminhos que os bandeirantes fizeram nessa época aí. E a gente falou sobre alguns, o Raposo Tavares, Fernão Dias, a gente falou um pouquinho do caminho de cada um. Então, para a gente lembrar que eles saíam ali da região onde hoje é São Paulo e percorreram o Brasil todo colonizando essa região que não fazia parte do lado de Portugal, fazia parte do lado espanhol. Vocês lembram também que a gente falou sobre como que as pessoas representavam os bandeirantes nessa época? Então nós vimos algumas imagens. Uma imagem do Jean-Baptiste Debré, que falava sobre os indígenas, de como eles eram, como eles percorriam esses caminhos. Nós vimos também como eles retratavam bandeirantes, que não condiziam com a realidade de como eles eram fisicamente. Então, nós estudamos bastante sobre isso. Lembram? E aí, como tarefa, nós tínhamos as cruzadinhas, certo? Nós tínhamos 6 questões para responder. Vamos lembrar delas agora? Então, peguem lá as suas cruzadinhas e vamos respondê-las. A primeira questão era o nome pelo qual as expedições eram conhecidas. As bandeiras. Eles seguiam o curso dos rios. Lembra que eles seguiam e acompanhando os rios e passando pelas cidades? Eles buscavam pedras e metais preciosos no interior do Brasil. As missões do Guairá foram as primeiras a serem invadidas.
Um dos bandeirantes que atacou a missão do Guairá foi Manuel Preto, junto com o Raposo Tavares. Então a gente viu isso também. E os padres jesuítas e as autoridades portuguesas deixaram muitos relatos sobre a violência dos bandeirantes. Então essa era a nossa tarefa. Conseguiram completar a cruzadinha? Gostaram de fazer? E aqui a gente lembra dela prontinha. Então deixem no caderno de vocês lá a atividade para a gente ir guardando e estudando mais tarde. Aqui a gente tem algumas atividades dos nossos estudantes, a atividade da aula 13, então tem a aula do estudante Breno, do estudante Samuel, que trouxeram a representação das missões. Lembra que a gente falou que dava para fazer no caderno também? Então tinha essa forma ali. Essa atividade aqui é do estudante Ramon. Lembram da carta que tinha que escrever falando que se você fosse um indígena? Ele também fez um desenho bem bonito lá da escola do Willio Calderari. E aqui, pessoal, eu tenho duas atividades também das reduções lá da escola Laures Manhoto e da escola Colônia Augusta, da Cecília e da Emanuele. Muito obrigada pelas atividades. A gente vai chegando, vai recebendo de vocês e vai colocando aqui para vocês darem uma olhadinha. Então agora a gente vai para o nosso assunto da aula de hoje. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. O que foi isso? Já ouviram falar? Foi um sistema administrativo criado lá pelo rei de Portugal no ano mais ou menos 1534, que doava terras a nobres portugueses. E eles tinham um nome, eles eram conhecidos como capitães donatários. E eles tinham algumas tarefas, alguns trabalhos a serem feitos. Nesse mapa que vocês estão vendo aí, era a divisão dessas capitanias, mas nem sempre esse mapa foi assim. Vamos observar um mapa antigo, mais ou menos daquela época. Esse mapa, ele é do ano de 1574. Observem lá, ele é um mapa antigo. Ele tem algumas linhas que representam o Tratado de Tordesilhas. Então, o que está do lado direito pertencia a Portugal, o que está do lado esquerdo pertencia à Espanha. E também tem algumas linhas horizontais. O que seriam essas linhas? O que vocês acham? Essas linhas representavam as divisões das capitanias, como eu falei para vocês agora. Então, cada pedacinho de terra do Brasil aí era uma capitania e era administrada pelos capitães que eu falei para vocês. E esse já é um mapa mais atual, de 2011, que representa também as primeiras capitanias. Então, nós tínhamos 15 capitanias. Aquela seta ali no mapa representa a região onde fica mais ou menos o Paraná, que eram próximas a duas capitanias que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vocês compararam esse mapa com o mapa anterior? São semelhantes? O que vocês acham? Tem algumas semelhanças, né? Mas também tem suas diferenças, o modo como era desenhado na época, o modo como foi feito esse antes, mas os dois mostram a importância da divisão dessas capitanias. Esse sistema de capitanias, que os primeiros núcleos de ocupação foi assim que eles foram estabelecidos. E com esse sistema foram fundadas as primeiras vilas. Então, as primeiras cidades do Brasil começaram a se desenvolver a partir desse sistema. Então, mais uma vez, a representação do mapa ali para a gente lembrar. E eu vou destacar para vocês agora algumas das primeiras vilas do Brasil. Então, tem ali do lado esquerdo Sergipe, tem uma imagem bem antiga da época, e do lado direito tem o Pernambuco. Então, são algumas imagens que representam as primeiras vilas que foram criadas a partir dessas capitanias.
Tem também esta outra imagem aqui, ó, que representa a capitania de São Vicente, que foi uma das que mais prosperaram. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, principalmente com a questão da produção da cana, do plantio da cana e da produção do açúcar. Então essa vocês têm imagens ali, uma pintura e uma fotografia da capitania de São Vicente. Olha só que interessante essa imagem, observem um pouquinho lá. E falando sobre os capitães donatários, o que eles tinham que fazer? Qual que era a responsabilidade deles? Eles precisavam povoar aquela região que eles estavam ali. Eles tinham algumas liberdades, por exemplo, eles podiam repassar essas terras aos seus herdeiros. O que eles tinham que fazer? Eles cultivavam a terra, então nesse período, como eu falei para vocês, teve muita questão do plantio da cana, eles podiam cobrar taxas e impostos, e eles também continuavam com a prática de escravizar e também de vender os indígenas. Então isso tudo aconteceu nesse período na organização das capitanias hereditárias. Para administrar essas capitanias, foram criadas câmaras municipais. Sabem que elas existem até hoje, né? Nós temos a Câmara Municipal aqui da nossa cidade, só que naquela época o funcionamento era um pouquinho diferente. Era a elite que comandava essas capitanias. Então, era uma forma de organizar e de administrar a região ali. Agora a gente vai ver algumas imagens de câmaras, então prestem atenção lá. Do lado esquerdo você tem a Câmara Municipal lá do município da Lapa, olha que interessante. E elas representam lá do período colonial. E do lado direito você tem uma gravura, um desenho da nossa Câmara Municipal aqui de Curitiba. Então olha só que interessante isso, a gente observar como que eram esses prédios, como é que eles estavam organizados. E lembrando que elas existiam para administrar as capitanias. E elas acabaram permanecendo até hoje, claro, com a sua função que compete no momento de agora, né? É importante também para a gente conhecer quais eram as capitanias. Então, como eu falei para vocês, nós tínhamos 15 capitanias que percorria praticamente todo do norte ao sul do Brasil, mais para a faixa litorânea. Aquelas duas capitanias que estão destacadas ali com a estrelinha, de São Vicente e a de Santana, elas são as mais próximas da região onde fica o Paraná hoje. Então, fica ali nessa região ali. A capitania de São Vicente, ela é bem interessante, o donatário era Martim Afonso, então foi ele que recebeu, né, essa capitania, e ela foi administrada por uma mulher chamada Ana Pimentel. E foi uma das que mais prosperou nessa época aí. Com o passar do tempo, as capitanias foram deixando de existir por conta de má administração ou por não dar conta das tarefas que eram responsáveis, então elas foram acabando. Isso que a gente viu um pouquinho agora sobre as capitanias hereditárias. O que isso tem a ver com os núcleos de povoamento do Paraná? Nessa época em que essas capitanias foram organizadas, o Paraná estava se povoando, estava se colonizando, como a gente falou nas aulas passadas também. Lembra que nós conversamos sobre as reduções, sobre as missões? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses núcleos de povoamento do Paraná, especificamente sobre alguns grupos: os indígenas, os espanhóis e os portugueses. Nós vamos fazer destaque no Paraná para esses três grupos aqui. Então, algumas coisas nós vamos relembrar das nossas aulas anteriores, pessoal. O Paraná indígena, como é que era? Então, vocês já estudaram um pouquinho comigo, um pouquinho com a professora Gisélia, que o Paraná foi ocupado há pelo menos 10 mil anos atrás. Olha quanto tempo, né? Que aqui tinham alguns povos, e a gente estudou especificamente sobre cada um, como os Chetás, os Guaranis, os Caigangues. Lembram deles? A gente viu, falamos sobre a cultura, o modo de vida de cada um. E eles eram
eles viviam como caçadores-coletores, ou seja, eles exploravam os recursos alimentares disponíveis ali naquele ambiente. Então, enquanto tinha alimento, eles estavam por ali, né? Eles caçavam, eles coletavam. E eles também eram nômades. O que quer dizer isso? Vocês lembram que a gente conversou bastante? Nômade quando fica um tempo naquela região e depois, com o recurso já esgotado ou por outra situação, eles acabavam se mudando para outras regiões. Então, eles ficavam mudando de lugares naquela época lá. Vocês têm aqui algumas imagens. Lembram dessas imagens? A gente estudou sobre esses registros rupestres, falamos sobre os sítios arqueológicos. Lembram disso? Então, só para a gente lembrar. E também os indígenas deixaram para gente alguns artefatos que eles acabaram, né, na época lá, faziam e consumiam. Então, a gente traz aqui uma imagem para vocês relembrarem. E essa imagem que vocês estão vendo aí, vocês lembram que a gente falou bastante sobre as missões, as reduções? Então, boa parte do Paraná foi colonizado pelos espanhóis. Eles criaram, lembra que a gente conversou sobre os padres jesuítas, sobre a Companhia de Jesus? Então aqui você tem a representação de uma missão. Vocês até fizeram uma atividade, mandaram pra gente, a gente mostrou algumas imagens agora. Então, pra gente lembrar de como era uma missão, uma redução. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa colonização do lado espanhol. Então, a partir de 1554, lá na província del Guairá, nesse pontinho vermelho que está aparecendo aí no mapa, ela era povoada pelos grupos indígenas e a coroa espanhola fundou cidades ali. Inicialmente, uma cidade chamada Ontiveros, que é bem mais ou menos naquela região do pontinho ali. E depois, alguns anos depois, entre 1556 e 1557, a cidade Real del Guairá, que é um pouquinho mais para frente ali, naquele pontinho verde. Entre os anos de 1610 a 1630, essas reduções e missões elas foram criadas e foram se desenvolvendo. E aí, vocês estão vendo agora aqui uma maquete. Essa maquete é da antiga cidade da colonização espanhola. Então, hoje ela fica lá numa cidade chamada Fênix. E até 1631, todas essas missões foram destruídas ou simplesmente abandonadas devido ao ataque dos bandeirantes. Lembra que a gente falou que eles preferiam atacar essas missões, reduções, porque era mais fácil para eles? Então, essa maquete representa aquela região ali do Del Guairá, onde que os espanhóis estavam. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês agora, quero ver se vocês sabem responder. Vocês sabem como que está essa região lá que eu acabei de falar hoje? Como que ela se encontra? Essa região, olha, eu vou trazer duas imagens para vocês darem uma olhada agora. Essa região ali onde foi a missão Del Guairá, ela foi com os estudos dos arqueólogos e uma parceria entre o Museu Paranaense e a Universidade Federal do Paraná, ela foi transformada num parque e foi, claro, com isso preservada, conservada. Então essa é a entrada do parque lá. O parque se chama Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, em homenagem ao nome das vilas na época da colonização ali. E lá também tem um tipo de um museu onde tem relíquias e eles guardam um pouco da história desse povo que ali viveu. Então é bem interessante. Quem mora lá na cidade de Fênix deve conhecer bem esse lugar aí, né, pessoal? Essa foi a parte da ocupação do território pelos espanhóis. Lembra que a gente já falou dos indígenas, falamos dos espanhóis e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a colonização dos portugueses, né? O Paraná português. Olha de novo a linha do Tratado de Tordesilhas ali. Então,
Então, nessa época, a ocupação do Paraná, ela foi feita pela concessão das duas capitanias que eu tinha falado para vocês, a de São Vicente e a de Santana. E estão vendo aquele pontinho vermelho ali no mapa? Ali pega a região mais ou menos onde hoje é a cidade de Paranaguá. Então essas capitanias, elas estavam mais ou menos nessas regiões ali. As pessoas chegaram, vieram para essa região e lembra que eu falei que eles gostavam de explorar as riquezas do Brasil? Então, teve ali uma descoberta de ouro na região. E com isso, as pessoas foram para lá e o território foi sendo ocupado e mais gente foi chegando. A região da Ilha da Cotinga, que fica ali em Paranaguá, próxima, começou a ser ocupada e povoada. E olha só que interessante essa imagem que a gente traz agora. Vocês sabem que imagem que é essa? É um desenho, né? Então eu vou contar para vocês que imagem que é essa. Vamos ver ela um pouquinho maior. É a Baía de Paranaguá, a cidade de Paranaguá, representada no ano de 1653. Observem a legenda ali, ó. Lembra que eu falei da Ilha da Cotinga? Então, ela tá ali representada. Temos a vila de Paranaguá, que na época era uma vila, não era uma cidade, né? Vocês conhecem Paranaguá? Conhecem essa cidade? É uma cidade histórica que conta muito de como foi desenvolvida. Então, esse mapa, essa gravura, ela representa na época como que ela foi colonizada, como a cidade foi ocupada e colonizada. E aqui já estavam os indígenas nessa época, a gente já falou bastante sobre isso. E agora a gente traz para vocês aqui uma imagem um pouco mais atual de Paranaguá. Então, olha que foto bonita da cidade. Hoje, Paranaguá é considerada a cidade mais antiga do nosso estado e a mais importante, a principal do litoral paranaense. A principal atividade econômica dela é o porto, que escoa toda a produção aqui do Paraná e acaba dessa forma interligando o estado e as demais regiões do país e do exterior, exportando e importando tudo que a gente precisa. Então, o porto lá é a principal atividade econômica. Falando um pouquinho sobre a colonização dos europeus e principalmente dos portugueses, né? Eles ocuparam essas terras que os indígenas habitavam, exploravam os recursos naturais, desenvolveram a agricultura e a pecuária, eles fundaram vilas e cidades. Então, essa colonização, ela traz um papel muito importante na história do Paraná. Ela conta como que as cidades, que eram pequenas vilas, foram se desenvolvendo a partir da agricultura, da pecuária. Lembra que a gente comentou da criação de gado que não existia nessa região do Brasil e que foram os portugueses que trouxeram? Fundaram vilas e essas vilas acabaram se transformando em cidades. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí é lá de um colégio jesuíta de Paranaguá, que hoje é um museu. Então é bem interessante visitar esse lugar, é um lugar bem bonito. E foi um colégio lá na época dos jesuítas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a exploração desse período colonial. E a professora Gisélia vai contar para vocês algumas coisas bem importantes e interessantes. Bom, gente, vamos lá então. Não sei se vocês sabem, essas construções que a professora Dani mostrou são as primeiras construções, né, que foram feitas lá em Paranaguá. Então, as primeiras, quando os portugueses chegaram lá, os primeiros portugueses, eles construíram aqueles prédios que nós vimos ali nas imagens, nas fotos que a professora mostrou, né. E o prédio que tá aparecendo ali, ele é do MAI, que eu já falei bastante, né, para vocês. Então, lá em Paranaguá também tem uma sede do MAI, onde tem vários vestígios, né, dos primeiros habitantes aqui do Paraná. Certo? Bom, e outra questão é o seguinte. Bom, então, relembrando, o rei de Portugal tinha que tomar posse dessas terras onde hoje é o Brasil, garantir, né, que fosse de Portugal.
era uma questão. Então ele fez criou o sistema de capitanias hereditárias, dividiu o Brasil em 15 lotes e distribuiu para poucas pessoas, poucas famílias. Então era uma forma de garantir. Outra questão era como explorar as riquezas aqui do Brasil, fazer com que essas terras enriquecessem Portugal. Então, uma forma pensada nesse início foi o plantio de cana-de-açúcar. Na época, o açúcar era muito caro, era um produto que era caríssimo, assim. Então, por exemplo, uma família deixou lá na Europa como herança torrões de açúcar, para um e para o outro um castelo, certo? Então, era assim, uma coisa que valia a pena cultivar o açúcar aqui no Brasil. Então o rei de Portugal optou por plantio do açúcar. E outra questão que era muito lucrativa na época era o comércio de africanos escravizados. Então eles escravizaram, né, essas pessoas e vendiam, comercializaram. E exploravam, então optaram pela mão de obra escrava. Tá bom? Então eu trouxe uma imagem pra gente, uma representação, né, sobre esse período, pra gente analisar um pouco. Então, dá uma olhadinha aqui. Essa é a imagem do século XIX, do começo do século XIX. E ela se encontra lá no Museu Paulista, que nós já conversamos, né, na aula passada. Que apresenta alguns itens que existiu no Brasil nesse início da colonização. Então, essas fazendas onde se plantava a cana-de-açúcar eram engenho, né, os engenhos de açúcar. E aqui mostra uma parte desse engenho que é o moinho. Que pessoas que estão trabalhando ali, vocês têm uma ideia de que tipo de pessoas? De que etnia, de que país eles vieram? E o que eles estão fazendo? O que eles estão levando ali? Tá. Outra coisa que a gente pode observar é a presença de gados. Ali, a criação de animais, nesse caso, era só para subsistência, era só para as pessoas da fazenda sobreviverem, não era para comércio. Tá, então agora eu quero que vocês façam esse exercício de observar essa imagem e tirar essas informações. Tá bom? Então eu vou deixar um pouquinho na tela e daí a gente volta para conversar.
lá então, e aí que conclusões vocês tiraram dessa imagem? Então, a princípio a gente, né, descreve o que tá vendo ali livremente, então cada pessoa, a obra de arte, ela tem a questão da interpretação, né, cada pessoa acaba interpretando de uma forma. Então a gente pergunta também o que eles estavam fazendo. Então ali é uma etapa do trabalho com a cana-de-açúcar. E que pessoas, de que etnia eles estão trabalhando? Então nós vemos que são pessoas mais escuras, né? Ou seja, são os africanos que eles escravizaram para fazer esse tipo de trabalho, para explorar a mão de obra. Explorar quer dizer que eles não pagavam nada para essas pessoas. E na última, então, já, né, acabei respondendo ali, que forma de trabalho vocês acham que era? Então, era mão de obra escrava. Então dessa imagem, a gente pode analisar algumas informações sobre o Brasil nesse início. Aqui, é uma representação também do engenho. Então, o engenho tem um moinho, como nós vimos na imagem anterior, e no fundo nós vimos o quê? O espaço do senhor de engenho, né, que é a casa grande, e o espaço onde ficavam os escravizados, que era chamado de senzala. A gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula, né, nas próximas aulas. Então aqui só para ter uma ideia dessa estrutura que existia, era como se fosse uma mini cidade, assim, o senhor de engenho administrava esse espaço. Tá, mais uma imagem do moinho, assim, um pequeno moinho que eles faziam aquele caldo de cana que a gente gosta. Eu particularmente gosto muito, né, do caldo de cana. Naquela época eles já bebiam, era esse tipo de equipamento que produzia o caldo de cana. Dá uma olhadinha ali. Essa imagem é do Debré também, que nós já conversamos, né, sobre ele, que desenhou vários, né, momentos da vida brasileira nesse momento, da história, do século XIX ali. E agora eu trouxe uma brincadeira para nós, digamos assim, um jogo para vocês fixarem melhor, para aprenderem melhor esse conteúdo, tá bom? São algumas imagens que eu trouxe aqui, algumas imagens que foram trabalhadas, né, pela professora Dani durante a aula, e você vai ter que me dizer quais as imagens que vêm a seguir que relacionam-se à colonização portuguesa. Tá? O que nós vamos ver nas imagens a seguir que relacionam-se à colonização portuguesa? Vamos lá então? Então eu vou colocar uma tela, são duas telas na verdade, na sequência. Você vai olhar e vai anotar os números referentes às imagens que lembram os portugueses, a colonização portuguesa. Certo? Estão preparados? Arruma lá um lápis, o caderno e tá valendo. Tem um minutinho para vocês anotarem. Vamos lá, criança? Pronto, agora acabou o tempo. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, vamos ver a resposta? Vamos ver quem acertou? Então, que imagens se referem à colonização portuguesa? A imagem 1. Se você anotou 1, parabéns. A número 3, né, que se refere ao moinho lá de cana. A 5, que é a imagem do quê? O que é essa imagem 5? É uma Câmara Municipal, exato, de Curitiba, lembram disso? A 7 também, que é a cidade de Paranaguá.
Então, ali são as construções, as primeiras construções no estado do Paraná. Então, essa é a importância de preservar, né, esses prédios. E a 8 é um engenho ali, aqui também. E aí, quem acertou? Depois eu vou querer saber, vou perguntar para a professora depois, tá bom? Então, agora a professora Dani tem mais uma atividade, ela vai falar para vocês. E aí, pessoal, gostaram dessa atividade? Bem legal, né? Pra gente ir já finalizando a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é ser esse colonizador, né? Nós falamos bastante sobre Portugal aqui, destacamos mais Portugal, porque ele acabou colonizando a maior parte do nosso território. E eu quero fazer um exercício com vocês, um exercício assim, para a gente entender o que é ser colonizador. Por exemplo, a minha casa é um país. E a sua casa é um outro país, são países diferentes. Então pense assim, eu tenho o meu modo de viver, o meu jeito de viver, as formas que eu conduzo lá nesse meu país que é a minha casa. E você tem o seu. E aí você chega e quer colonizar o meu país, que é a minha casa. E aí você quer impor os seus costumes para mim. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando os povos europeus aqui chegaram. Eles quiseram colocar, a gente já falou sobre isso, essa imposição cultural para os povos que aqui habitavam. E essa imposição, ela não foi assim muito pacífica. A gente sabe que a gente teve alguns momentos muito tensos da nossa história. Então é para lembrar um pouquinho o que é essa colonização e o que ela representa para a gente. E para encerrar essa nossa aula de hoje, para a gente ir finalizando, nós temos mais uma atividade. Vejam lá. Nessa atividade, vocês vão copiar essa questão. Na sua opinião, como seria a colonização do Paraná se os povos europeus não tivessem estabelecido uma relação de dominação com os povos indígenas? Então, copiem, pensem, reflitam e façam os seus registros pessoais aí, certo, pessoal? Então, um tempinho para responder.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, vamos encerrando a nossa aula, né, professora Gisélia? Isso. Só que gostaria de lembrar de uma coisa, professora Dani, que sobre as capitanias, né, que muitas delas não deram certo devido a um dos motivos era o ataque dos indígenas, né? Então eles tiveram e eles não conseguiram também escravizar. Aí tiveram que optar por uma outra mão de obra. Então a questão da tentativa de imposição, mas não foi possível porque eles reagiram e teve guerra ali. Muitos né? conflitos. Muitos conflitos, exatamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que vocês quiserem mandar as atividades pra gente, manda lá pra escola e a escola manda pra gente. Até a próxima aula, pessoal. Tchau pra vocês, até a próxima aula.